Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu no último dia de batalhas lá na frente de batalha e principalmente as perspectivas daqui para frente. Eu adianto para vocês que a gente vai ter algumas semanas muito duras agora para frente. Não vai ser fácil, mas esse deve ser o pico dessa guerra. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Éder Senna, Manuel Brito e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que a gente tem de novidade em termos de frente de batalha? Ontem, aqui em Siviero-Donetsk, não há alterações significativas, mas é aquele negócio, está tudo em batalha, está tudo sendo disputado, então o tempo todo essa linha move aqui, né? A gente tinha falado ontem já, aqui no Deep State Live, até ontem ainda estava dando a maior parte de Siviero-Donetsk na mão dos ucranianos, mas hoje eles já começaram a refletir aqui o que a gente já vinha falando já uns 2 dias atrás, que os russos, sim, eles tinham contra-atacado, tinham feito novamente uma ofensiva em Sievierodonetsk e recuperaram parte da cidade. O fato é que é difícil dizer aqui exatamente quem domina o que nessa história aqui em Sievierodonetsk. Vamos aguardar mais um tempo, tipicamente isso daí deve clarear mais adiante, né? E lembra, o importante de Siverodonetsk, muito mais do que a cidade em si não é estrategicamente importante, infelizmente ela já foi toda destruída a essa altura. Ela, em termos de importância, a única importância que ela tem é simbólica, porque pode-se dizer que é a segunda maior cidade de Luhansk, né? E aí Luhansk estaria nas mãos dos russos, embora eles, para tomarem todo o território de Luhansk, eles já teriam que tomar Lysychansk, e isso vai ser uma outra história muito mais complicada para os russos, porque Lysychansk está num lugar mais alto, então ela tem uma posição defensiva melhor, e tem o rio Donetsk passando por aqui, o que dificulta certamente essa ação, né? Então, a cidade de Siverodonetsk não é tão importante assim estrategicamente. O principal objetivo aqui dos ucranianos é justamente desgastar as forças russas, e isso eles estão conseguindo fazer. Então não importa muito quem está avançando, quem está recuando aqui. A gente sabe que a expectativa ucraniana, o objetivo final deles vai no final envolver recuar em algum momento aqui para Lysychansk. A questão só é realmente que eles devem tentar causar ainda o máximo de mortes possíveis entre os russos, né? Agora, é daí que vem também as notícias não tão boas, né? Como eu falei para vocês, os russos eles já tinham colocado essa última ofensiva russa que a gente viu, né? Eles ganharam alguma força aqui nessa região, eles estavam empacados há vários dias, não conseguiam andar nada, e aí de repente começaram a conseguir avançar alguma coisa. Foi justamente porque eles colocaram 10 batalhões da reserva aqui. E a notícia que a gente tem agora é que eles estão colocando mais 10 batalhões da reserva também nessa região aqui de Siverodonetsk. Então a gente imagina que os russos devem conseguir avançar nas próximas semanas, mas isso deve ser o pico da capacidade russa de ataque nessa região, né? Então, os russos fizeram também alguns avanços aqui em Izium, em direção a Barvinkov. A ideia deles talvez seja atacar Sloviansk por 3 partes, né? Ou seja, tentar, eles já estão vindo aqui por cima, estão vindo aqui por Lima e querem vir também por Barvinkov, né? Os ucranianos têm uma boa defesa aqui, porque eles esperavam esse ataque de Izium para Sloviansk. Talvez a defesa nessa região aqui realmente não seja tão forte, e daí a capacidade dos russos de avançar neste lado aqui, né? Talvez seja algo que os ucranianos tenham que rever aí. Vamos ver se eles têm capacidade de evitar a tomada dessa cidade aqui. Sem dúvida alguma, prejudicaria a defesa de Sloviansk, né? De qualquer forma, é só um início essa caminhada, né? Os russos estão começando a avançar aqui. De fato, tomaram essa pequena cidade aqui de Bravkivska, então eles estão se aproximando daqui. Mas é aquela coisa, imagina-se que ainda vai haver defesa aqui para evitar a tomada dessa cidade, né? Enfim, a gente deve ver aí nas próximas semanas, nessa semana, na semana que vem, o pico dessa força russa de ataque, né? Os russos estão colocando tudo que eles podem agora, por quê? Porque eles querem
acuar a Ucrânia para um acordo de paz, querem acuar a Ucrânia a fazer um cessar-fogo de forma que eles mantenham essas áreas dominadas. Essa é a única chance que os russos têm de manter essa área dominada, porque embora eles tenham força para se impor, para avançar, eles não têm força para manter essa região toda, e é o que a gente tem visto acontecer, né? Como a gente falou ontem, muitas das tropas que estavam aqui em Melitopol já foram enviadas para Kherson, para aquela questão do cobertor curto. As tropas que estavam em Kherson haviam sido mandadas para cá também. Então, os russos colocaram todas as tropas mais experientes deles aqui, inclusive esses batalhões novos que estão entrando agora na guerra, gente descansada e coisa e tal. Só que há um custo de acabar, eles não têm mais, eles têm um problema de pessoal muito sério, né? Então, se a Ucrânia conseguir resistir, nem que seja cedendo parte aqui do território nas próximas semanas, isso é algo extremamente positivo, né? E aí vem a outra boa notícia, né? A notícia boa que a gente tem é justamente aqui na região de Kherson, que parece que os ucranianos estão avançando com uma certa velocidade, né? Segundo a informação aqui do voluntário canadense lá na Ucrânia, houve uma época que estavam se discutindo se esse cara era verdadeiro ou falso, mas eu vi uma discussão aqui entre vários ucranianos, pessoas que estão na Ucrânia mesmo, e confirmaram que o cara é verdadeiro. O que ele está falando aqui é que 8 cidadezinhas, né, 8 vilarejos foram liberados nessa região, e o exército ucraniano está retomando as operações ofensivas na direção de Nova Kakhovka, né? A gente já tinha falado aqui sobre esse ataque que os ucranianos fizeram nessa região aqui, e que talvez o objetivo deles fosse descer aqui em direção a Nova Kakhovka. Vocês podem ver, tem uma estrada por aqui, seria relativamente fácil e rápido para eles chegarem aqui em Nova Kakhovka. E essa cidade aqui é uma cidade muito estratégica, justamente porque é daqui que sai a água para a Crimeia, né? Então é algo que os russos certamente vão defender com muita força, essa região aqui. Então a gente viu ontem alguns avanços em direção a Kherson daqui. Existe uma outra fronte dos ucranianos aqui no Hurivka, e aqui em David Bridge, que também é mais uma que está descendo para cá, né? Além de outras frentes aqui também. Então, esse avanço aqui na região de Kherson está caminhando, está realmente andando. E caso você não acredite nesse cara aqui, tem também uma outra informação que vem lá do Straukov, né? Do Igor Girkin, que é aquele militar russo, né? Aquele mercenário russo que participou da criação dos exércitos das repúblicas populares ali de Donetsk, Luhansk, coisa e tal. E ele virou agora um blogger militar, ele tem falado comentários sobre isso daí, e como ele é um cara muito ligado às tropas russas, ele tem muitas informações. Então o que ele falou aqui foi que, de acordo com novas inteligências, né, com novas informações de inteligência, a situação geral no fronte de Kherson-Mykolaiv continua a deteriorar. Como resultado das batalhas recentes, o inimigo, no caso dele é a Ucrânia, né, ele está falando como um russo, ainda conseguiu, apesar de várias perdas pesadas, avançar vários quilômetros. Atualmente, as forças armadas da Ucrânia continuam crescendo os seus grupos de ataque em Chernobyivka. Chernobyivka é esse vilarejo aqui no norte de Kherson, que é um vilarejo muito importante. Onde é que está Chernobyivka aqui? Chernobyivka, isso daqui é um vilarejo muito, muito importante, porque, na verdade, é aqui onde tem o aeroporto que os russos estão concentrando suas tropas da região. É tipo o quartel-general deles, não sei se o termo seria esse, mas é o principal posto de comando deles ali nessa região de Kherson, né? Então, justamente por isso a importância de Chernobyivka e a informação de que o pessoal continua atacando nessa região, né? Então isso daí meio que confirma que esse fronte aqui em Kherson está caminhando devagar, isso é esperado, mas justamente aproveitando esse fato de que os russos tiraram muitas tropas daqui, principalmente as tropas mais experientes, né?
Então, em termos de avanço, é isso daí. Não tivemos grandes mudanças aqui na região de Kharkiv, mas teve uma coisa curiosa. Esse vídeo aqui é um vídeo esteticamente muito bonito. Na verdade, não tem nenhuma significância em termos estratégicos, mas mostra dois aviões ucranianos capturados por um drone. Então, um drone ucraniano capturou um par de Su-25 ucranianos fazendo lançamento de foguetes em alvos russos em Izium. Tá? Isso daqui aconteceu mais ou menos justamente nessa região aqui que a gente falou que os russos estão avançando aqui em direção a Barvinkov. Vamos dar uma olhada nessa imagem que realmente é muito bonita. Eu vou tirar a música porque por causa de copyright, né? Tá vendo? O drone capturou o ataque dos aviões ucranianos de cima para baixo, né? Uma visão realmente esteticamente muito bonita. E parece que isso aqui é a amostra que eles fizeram de geolocalização, né? Muito engraçado como o pessoal faz geolocalização, identificando os elementos nas imagens e achando uma outra foto que se sabe a posição dela, e daí conseguiram localizar isso justamente aqui na região sul. Para quem joga GeoGuessr, sabe como é que é legal esse negócio de você identificar a posição de alguma coisa com base só na imagem. É muito mais difícil do que parece, mas é incrivelmente possível, fácil de fazer se você tem as ferramentas, se você tem as informações, né? Bom, então do ponto de vista militar, o que a gente tem é isso daí. O que a gente tem de informações muito importantes agora é que o foco mais recente agora dos aliados para ajudar a Ucrânia, né, além das armas que já foram enviadas para lá, é justamente armas que garantam a possibilidade de liberar o porto de Odessa, que a Ucrânia tem a capacidade de permitir o fluxo de grãos, de exportar os seus grãos para o resto do mundo. Isso é uma coisa importante não apenas porque ajuda a Ucrânia a vender os seus grãos, que realmente é uma fonte de renda muito importante, não só para o país em si, mas também para todos os fazendeiros, todas as pessoas ligadas a essa área, mas também para evitar um aumento no preço dos alimentos no mundo, né? Como eu falei para vocês, essa ideia de uma fome global está meio que afastada, porque felizmente esse ano a gente tem safras muito boas na Austrália, no Brasil, em outros países também. Então, fome mundial não deve ter, mas certamente o alimento ucraniano, a falta dele causaria um aumento de preços, isso é certeza, né? Então, os Estados Unidos está trabalhando justamente para garantir armas antitanques para a Ucrânia. O governo britânico prometeu o Brimstone, que são mísseis inteligentes de terra para o mar, para destruir navios russos também muito poderosos, de forma que... Vocês lembram? A Ucrânia tem aquele míssil Neptune, que foi o que ela usou para derrubar o Moskva, para afundar o Moskva, mas ela não tem tantos mísseis Neptune assim. E lógico, depois do acidente do Moskva, os marinheiros russos ficaram muito mais espertos com relação a esse tipo de coisa. Não é fácil derrubar outros navios, a Ucrânia até conseguiu atingir alguns outros, mas os outros que ela conseguiu atingir foram principalmente com drones Bayraktar, né? Não foi com míssil submarino. Agora, com esses mísseis mais inteligentes ingleses, espera-se que a Ucrânia consiga expulsar os russos de uma região grande ali, permitindo o fluxo a partir do porto de Odessa, né? E por que isso? Porque a grande questão, essa matéria aqui é algo que a gente já sabe, a urgência da Ucrânia de exportar os grãos, mas uma coisa que eles colocam aqui é o time frame. Eles falam em 10 semanas. A Ucrânia tem que começar a exportar os grãos que ela tem estocados hoje em 10 semanas. Por quê? Porque para dar tempo de esvaziar os silos até o fim da nova colheita, né? Tipicamente, quando há a colheita, o preço daquele alimento cai muito, porque todo mundo está produzindo, todo mundo está colhendo ao mesmo tempo, né? A colheita é sempre determinada pela condição meteorológica, então o preço cai. Então o que muitos produtores fazem? Armazenam o grão
para vender mais adiante um pouquinho. E foi nessa situação que começou a guerra na Ucrânia. A colheita do ano passado ainda tinha muitos grãos ainda em estoque. O problema é, a colheita deste ano começa mais no final do verão, no outono, né? É geralmente a época que começa a colheita, e a questão é, para começar essa colheita, os silos têm que estar vazios, então os ucranianos têm que conseguir, nas próximas 10 semanas, desimpedir essa rota para começar a exportação desses grãos, para estar vazio até o início da colheita da próxima safra, né? Então, não é uma coisa fácil de fazer. Vamos ver se em 10 semanas dá 2 meses e meio, se a Ucrânia consegue liberar isso daí, né? E aí a gente tem notícias já que a Ucrânia já tem atacado novamente a ilha Sminy. Aqui a gente já está vendo alguns ataques que foram feitos mais recentemente. Você lembra, a gente falou que a a Rússia armou novamente a ilha toda, encheu de armas ali, armas antiaéreas, armas para navios e coisa e tal, justamente porque ela se tornou agora um ponto muito importante, como os navios russos estão com dificuldade de patrulhar essa região. Na ilha eles conseguem fazer ataques a eventuais cargueiros ucranianos, eles conseguem manter o poder sobre esse corredor de exportação aqui, né? Então, os ucranianos têm feito agora alguns ataques, vamos ver se conseguem limpar essa ilha de novo. Já seria a terceira vez que eles limpariam a ilha totalmente, destruiriam todos os equipamentos russos que estão aqui. E com mais essas armas bacanas aqui que o pessoal está prometendo, talvez os ucranianos consigam de fato liberar essa rota de exportação, né? Bom, mais uma derrota no grande esquema das coisas para o Putin, que foi o Japão. Até o Japão está negociando com a OTAN para fazer acordos de cooperação, tá? Não há ainda negociações para o Japão entrar na OTAN, até porque seria um pouco estranho, né? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Japão, vocês sabem, fica no Pacífico, mas em tese é uma organização como outra qualquer, não haveria impedimento para o Japão participar. De qualquer forma, mais um país que está estreitando laços com a OTAN, mesmo que não chegue a participar dela, né? E é um país que é problemático para a Rússia, porque justamente fica lá do outro lado, então pode causar problemas, pode obrigar a Rússia a dividir tropas, no caso de acontecer uma terceira guerra mundial. Ninguém espera isso, eu não acho que vai acontecer, mas num caso desse certamente prejudicaria a Rússia, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, aliás, vale a pena falar sobre primeiro, antes de entrar nesse ponto aqui, falar sobre a visão deles sobre o dia 7 de junho, né? E o que eles falam aqui, eu basicamente já falei para vocês antes, mas uma coisa curiosa que eles colocam aqui, eu fiz um vídeo no Visão Libertária e falei aqui também sobre o caso dos pais do Moskva, né? Os russos cujos filhos morreram no Moskva e que estavam sendo muito vocais, reclamando muito do governo e coisa e tal. E o governo russo parece que resolveu agir contra isso e está querendo calar essas vozes, censurar essas vozes, porque justamente isso tem criado um efeito lá dentro de crítica muito forte ao governo nessa guerra, né? Mas além desse aviso, dessas informações sobre o que aconteceu no último dia, eles lançaram ontem um outro aviso também que vai naquele sentido que eu já tinha falado antes, que é a Rússia está jogando tudo que ela tem neste ponto. E por que ela está jogando tudo que ela tem neste ponto? Porque ela espera conseguir um acordo de paz nos próximos dias. Ela quer mostrar ainda a capacidade de ferir a Ucrânia, de forma que se torne interessante para a Ucrânia fechar um acordo de paz, um cessar-fogo. Vamos parar por aqui, não vamos continuar essa guerra, de forma que a Rússia possa manter essa área que ela já conquistou, né? A ofensiva em Donbás já foi um fracasso completo, eles não conseguiram avançar nada, nenhum dos grandes cercos que eles planejaram eles conseguiram fazer. O máximo que ainda tem possibilidade de acontecer é esse pequeno aqui, mas mesmo aqui não parece ter muita possibilidade agora. E para a Rússia tudo que ela quer é justamente conseguir um cessar-fogo agora da Ucrânia. É tudo que ela quer isso.
tem pressionado os líderes mundiais, tem pressionado com a fome mundial, com essa ideia de impedir a Ucrânia de exportar grãos. Estão jogando tudo que eles têm aqui agora justamente para tentar forçar a Ucrânia a esse acordo. Se a Ucrânia resistir, eles não têm muito como manter esse tipo de coisa. Eles estão projetando um poder que eles não conseguem sustentar, né? E os soldados russos têm se queixado muito de cansaço, de estarem há muito tempo sem serem trocados. Como eu falei, a Rússia tem um problema de falta de pessoal muito grande. Ela está, neste momento, trazendo reforços para cá, gente nova, mas isso não quer dizer que ela possa abrir mão do pessoal que está aqui, porque o pessoal que está aqui é o pessoal mais experiente. Então, vão continuar cansados, exaustos, se queixando dessas condições na frente ucraniana. Os ucranianos, embora também estejam batalhando há mais tempo, a Ucrânia tem uma quantidade maior de reservistas, consegue fazer circulação da tropa com mais frequência. Isso é um problema menor para a Ucrânia. Não quer dizer que não seja um problema para a Ucrânia também, tá? Também tem os soldados mais experientes, que são muito necessários na linha de frente, eles também se queixam de cansaço, mas como a Ucrânia consegue substituir com uma velocidade um pouco maior, isso não é um problema tão grande aqui, né? Bom, uma boa notícia que a gente teve foi que o carrasco do grupo Wagner foi morto. O Vladimir Andonov, que é um combatente do grupo Wagner. O grupo Wagner, vocês sabem, é aquele grupo neonazista russo, que são mercenários a serviço do Putin. É a coisa mais curiosa do mundo. Os russos acusam os ucranianos de nazismo, de fascismo, e, no entanto, usam o grupo Wagner, que é abertamente neonazista. Não é só símbolo que tem o grupo Wagner, o cara fala ideias realmente sobre superioridade racial e coisa e tal, o líder deles lá. Enfim, o cara tá usando, esse grupo Wagner, esse carrasco, ele participou da primeira invasão russa do país em 2014, matou muita gente e agora foi felizmente morto próximo a Kharkiv por um sniper ucraniano. Isso já foi confirmado por jornais russos também, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.